Então eu quero ler com você Gênesis capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra. Te pedir que da mesma forma que o Senhor tem falado ao meu coração, que o Senhor fale ao coração de cada pessoa que está aqui agora, que saiu da sua casa com o coração sedento. Que essa palavra seja como uma semente. Essa tem sido a minha oração, porque eu tenho certeza que no tempo certo ela dará os seus frutos em nome de Jesus. Amém. A história de Abraão nos mostra que a bênção de Deus muitas vezes está ligada a um lugar específico. Deus chamou Abraão para deixar a sua terra natal e ir para um lugar que lhe mostraria. A obediência de Abraão em seguir a direção de Deus foi essencial para que ele recebesse as promessas e bênçãos que Deus havia planejado para ele. A terra prometida não era apenas um destino físico, mas também um lugar de cumprimento do propósito do céu. Nós precisamos identificar isso. Eu tenho dito e preciso reforçar para você: quando você encontrar um lugar que tenha abençoado você, você precisa firmar suas estacas ali, porque uma das coisas que geralmente nós somos e deixamos acontecer é que a ingratidão entre no nosso coração. Encontrou um lugar que tem te abençoado, permaneça nesse lugar, fique nesse lugar. Esses dias eu recebi o testemunho de uma mulher que diz: pastor, eu vou à igreja, eu sirvo a Deus há mais de 20 anos, e por alguns motivos nós saímos da igreja que estávamos, que foi uma bênção, fechamos o ciclo lá, e viemos para Mensageiros, e depois de 20 anos orando pelo meu marido, ele se identificou com a igreja e se batizou aqui. Eu falei: então você tem que entender que é um sinal de um lugar que Deus está abençoando você. Porque nós somos assim, nós temos que tratar o nosso coração. Você já parou para perguntar por que você é uma pessoa que, pelo menos na nossa cultura aqui do Brasil, precisamos celebrar a ceia do Senhor pelo menos uma vez no mês? Porque é uma ordenança dele. Eu acredito que Jesus colocou isso como ordenança, porque correria um grande risco de nós esquecermos daquilo que ele fez por nós. Porque todas as vezes que nós nos encontramos como irmãos, como família de fé, para celebrarmos essa comunhão, nós estamos lembrando da morte do Senhor até que ele venha. Então nós estamos sempre relembrando. Conforme o pastor Bruno disse, por que eu sou um generoso na casa que eu pertenço? Por que eu sou um dizimista? Por que eu sou um ofertante? Por que Deus instituiu isso como um princípio? Para eu lembrar que as minhas posses têm um dono, e que eu sou um mordomo, e que quando eu faço isso, eu estou exercendo a gratidão por um Deus que tem me feito coisas tão lindas como Ele tem feito. Se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é exercer a gratidão. Talvez você já acordou algum dia mal-humorado e passou um dia tão difícil, achando que você não tinha motivos para ser feliz e para poder viver. Talvez você deveria ter levantado e feito sua oração, dizendo: Senhor, obrigado porque eu posso andar. Obrigado, Senhor, porque eu posso apalpar. Obrigado porque eu tenho uma mesa para eu tomar um café, eu tenho uma casa, e dentro dessa casa eu tenho um lar. Obrigado, Senhor, porque eu posso respirar. Obrigado porque eu posso trabalhar. Obrigado porque eu tenho os meus empreendimentos. Às vezes a gente sai de casa tão sufocado, com tantos problemas, que a gente esquece de agradecer. Você pode fazer um exercício comigo e respirar bem fundo? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3. Respirou fundo? Às vezes tem alguém agora no hospital que talvez está precisando ser entubado porque não consegue respirar como eu e você. E talvez hoje nós não fizemos isso, a não ser agora. Então a gente começa a perceber que a beleza de Deus está em coisas simples que nós precisamos valorizar.
Então eu preciso valorizar as pessoas que entram na minha vida e que marcam a minha vida. Eu sou tão abençoado nessa casa, desde quando me mudei para cá, e que Marina e eu começamos essa linda missão de pastorear mensageiros. Como nós somos abençoados pelas pessoas. Pessoas tão amáveis. Se caso eu citar nome aqui, eu vou errar, porque nós somos tão amados, uma igreja que nos ama tanto, um povo que cuida tão bem da gente. Hoje, por exemplo, eu vou jantar na casa do pastor Bruno e da pastora Bruna. Que coisa boa, porque você não sabe que deve ter 2 anos que eu não apareço lá. Sabe, aí eu fui e liguei para ele esses dias, eu falei: Bruno, você lembra, filho, que quando eu cheguei há 11 anos atrás, inclusive está fazendo 11 anos, amor, agora no mês de junho do nosso ministério pastoral. E coisa boa, você viu que o Connect até, você viu? O Connect até postou uma coisa pra gente, você viu? Não? Ó, achei que você tinha visto. Postou, parabenizando a gente pelos 11 anos do ministério pastoral. Você não viu? Ah, é amanhã. Ah, tá, é amanhã. Você viu que a gente até ganhou um presente ou não? Semana que vem, entendi. Ok. E aí eu liguei para o pastor Bruno e falei: filho, você lembra que 11 anos atrás eu cheguei aqui, eu tinha 3 anos de casado, e você todas as noites dormia na minha casa? Você lembra que você jantava todos os dias na minha casa? Você lembra que você almoçava todos os dias na minha casa? E se não bastasse, você começou a levar o Michael Douglas, o Lucas, a Marina, né? Gente, você lembra disso, pastor Bruno, que você era tão revoltado, cara, né? A irmã Nininha não gostava de você. A Nininha tá aqui, gente, que é uma mãezona da gente. Perguntei para ela hoje: como que a senhora tá? A Nininha falou: um coco. Falei: que isso? Eu acho que ela quis dizer que está maravilhosamente bem, né, Nininha? E aí, tá celebrando com a gente. E aí, eu liguei para o pastor Bruno, ele falou: ô paizão, que coisa boa, eu quero te convidar para jantar aqui em casa, para a gente celebrar esses 11 anos. Então eu vou lá hoje, jantar com eles. Mais alguém? Então, lugares, pessoas. Eu olhei para a Marina e vi que ela era a pessoa do meu futuro. Eu olhei para a Marina quando ela chegou assim, eu falei: essa mulher está no meu futuro, eu vi ela no meu futuro. Que é a nossa pastora aqui, Marina, minha esposa. Eu falei: essa mulher está no meu futuro. Eu olhei para ela, eu falei: está na planta, mas vai ser um sucesso essa mulher. Eu olhei para o meu futuro e vi ela lá. Então, eu segurei, eu orei para que ela chegasse na minha vida. E quanta coisa mudou depois que ela chegou. Marina me completou. Existe um ditado judeu que diz assim, que um homem antes de se casar é meio homem. Depois que se casa e encontra a pessoa da sua vida, ele se torna um homem completo. Foi isso que aconteceu comigo quando eu encontrei você, meu amor. Depois de jantar no pastor Bruno, tem alguém para dormir com os meninos? Então, lugares e pessoas têm esse poder. Gente, Lagoa da Prata, que cidade maravilhosa. Que cidade feliz, um povo alegre, batalhador, empreendedor, sonhador. As pessoas querem mudar. Eu conversei com uma pessoa esses dias, que veio de outra cidade, e disse: pastor, estou passando uma temporada com a empresa que eu trabalho. Olha isso. Estou passando uma temporada aqui com a empresa que eu trabalho. Eu já fui em diversos estados do Brasil. E eu vou te falar, a Mensageiros é uma igreja necessária para o Brasil. Pastor, inclusive tem que levar Mensageiros lá para a minha cidade. Preciso de uma Mensageiros na minha cidade. Agora, eu estou amando a cidade, amando a Mensageiros, e eu estou pensando em não ir embora mais. Eu quero saber, quem não é natural de Lagoa da Prata e migrou para cá? Levanta a mão, deixa eu ver, além de mim. Olha aí, levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí. Talvez você veio passar uma temporada. Amou a cidade. Sim ou não? Amou essa cidade aí. Ficou apaixonado com ela, porque nós somos um povo feliz mesmo. Nós somos um povo alegre. Então você entendeu que esse é o lugar da sua bênção. Diga para alguém que está do seu lado, para uma finalidade didática: quando você encontrar alguém
e um lugar que você perceber que ali está a sua bênção, valorize esse lugar. Inclusive, se você estiver casado, fala para o seu marido agora, valoriza, viu? Estar no lugar certo, na hora certa, é parte do plano de Deus para as nossas vidas, e é por meio da nossa disposição em seguir as suas direções, que experimentamos a plenitude das suas bênçãos. É por isso que eu quero dizer para você que, aprendendo com a nação de Israel, eles são uma nação que tem muito amor e obediência, Miriam. Miriam teve a oportunidade de estar em Israel, e nós vamos, hein? Quem vai? Deixa eu ver, quem vai? Oh, coisa boa. Nós vamos com a caravana nossa aqui, da nossa casa. É um povo que aprendeu sobre amor e obediência. No texto que nós lemos, existem pelo menos 3 grandes promessas da parte de Deus para Abraão, quando ele ainda era Abraão. Ele receberia uma terra, a sua família, da sua família, Deus levantaria uma grande nação, e a partir de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus fez essa promessa para ele, em Gênesis capítulo 12, versículo 7, o Senhor vai dizer, apareceu Abraão e disse o Senhor, a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Todas as vezes que Deus aparece para você, mostrando para você que existe uma grande bênção, que existe o favor dele, você precisa levantar um altar de adoração, em agradecimento. Agora, que terra é essa? Porque o Senhor disse, eu te levarei, Abraão, para um lugar, mas até então, ele não disse que lugar que era esse. Que coragem, que homem de fé foi Abraão, sair da sua casa sem saber para onde ia. Não tinha tecnologia hoje, um GPS para ajudá-lo, até porque também Deus não disse para onde ele iria. Mas que terra é essa? Durante muito tempo, eles caminharam sem saber que terra era essa. Mas no livro do Gênesis capítulo 15, versículo 18, quando Deus vai renovar a aliança dele com Abraão, interessante, eu lia todo o livro do Gênesis, o livro da Bíblia que eu mais amo é o livro do Gênesis, eu fico assim, admirado com o livro do Gênesis, eu sou apaixonado. E quando eu estava lendo, principalmente a história de Abraão, eu achei aquilo interessante, porque Deus fez uma aliança com ele quando o chamou, mas vivia renovando essa aliança dele. Por que dessa renovação? Porque a cada passo que Abraão dava, demonstrando a sua fidelidade, Deus renovava a aliança com ele. Então Deus já mostrou para você o lugar que ele quer direcionar você. Só que você precisa dar sinais para ele continuar renovando essa aliança. Você sabia que Deus não quebra aliança conosco? É nós que quebramos aliança com ele. Renovação de aliança. Você não se casou há muitos anos atrás, mas não sonha em fazer a sua renovação de aliança em determinado lugar? Sim ou não? Casais não fazem renovação de aliança? É para lembrar da aliança que foi feita um dia. Ano que vem, Marina e eu vamos fazer renovação de aliança onde, meu amor? Você quer ir? Paris? Não, você não gosta muito de Paris, não? Já foi lá quantas vezes? Onde você quer ir? Fala aí diante da igreja. Você quer ir na Suíça? Vocês me ajudam? Vou te levar, pelo menos em oração. Eu vou te levar. Suíça, Marina? Tá, eu já vou colocar na agenda, tá? Senhor. Que o Senhor me ajude. Ele vai me ajudar. Então, eu me casei com Marina 14 anos atrás. No próximo ano ela quer ir à Suíça. Você sabia que Campos do Jordão é a Suíça brasileira, Marina? Você já foi? Entendi. Então vamos ter que ir para a Suíça. Então Deus faz uma renovação de aliança com Abraão, em Gênesis 15, 18, dizendo, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. Agora ele mostra para Abraão qual seria a região geográfica que ele daria à nação de Israel. E aí ele disse, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, cananeus, girgazeus, jebuseus, todos eu vou dar a vocês. Agora você precisa entender uma coisa, que quando eu der essa terra para vocês, quando eu entregar essa terra para vocês, vocês vão ter que conquistá-la.
Vocês vão ter que possuí-la. Porque tem muita gente que Deus está entregando uma bênção, está mostrando um lugar e que vai entregar a você, mas isso não vai descer de mão beijadas dos céus. Você vai ter que conquistar. Essa é uma boa palavra. E se Ele mostrou que você tem a capacidade de conquistar, você vai conquistar. O que não pode acontecer conosco é como os 10 espias que, enviados por Moisés, chegaram na terra prometida e disseram: a terra é boa, mana leite e mel. Os cachos de uvas lá precisam de pelo menos 2 homens para carregar. Mas lá tem gigantes, nós não podemos ir. Eles ficaram com medo. Debaixo de uma palavra de Deus, eles ficaram com medo. Deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus disse para você que você vai subir essa montanha, você vai subir essa montanha. Mas tem que conquistar. É Josué. Josué, ele chega ao ponto de ver Caleb dizendo: eu quero a minha montanha. Na casa dos 80 anos de idade, ele chega para Josué. Você lembra quando Moisés disse que nos daria a terra? Então, eu estou com o mesmo vigor de 40 anos atrás. Eu quero a minha terra e eu vou conquistá-la. Eu tenho uma preguiça de gente que chega em determinada idade e começa a falar: estou cansado, não dou conta mais. Isso agora é para os jovens. Você não viu a Nininha falando? Eu estou um coco. Porque se a sua mente for renovada, você vai avançar. Ei, você vai viver até os 120 anos de idade com muito vigor e força. Como a Miriam. Porque esse altar aqui é um altar que inspira, né, Miriam? Esse altar é um altar que te leva e que faz você enxergar que você vai viver maravilhosamente bem. A partir de uma ministração aqui, a Miriam começou a fazer agora academia. E coisa boa, você deveria celebrar isso. Você tem que celebrar. Esses dias apareceu uma mensagem para mim: Amadinho. Falei: oi, Amadinha. Amadinha, eu estou toda dolorida. Está doendo. Falei: bem-vinda. Eu falo agora ou depois que isso nunca vai acabar? Eu falo agora ou depois que a Carol está pegando pesado com ela? Mas está aí, quer viver bem, quer avançar, precisa avançar. E Deus disse: eu vou dar essa terra a vocês. Entretanto, Paulo, quando ele faz um comentário de Gênesis 12, em Gálatas capítulo 3, versículo 16, ele diz: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Você precisa entender que Jesus vai possuir a terra prometida a partir de Israel, Jerusalém. No Antigo Testamento você vai observar o tempo todo as nações e até parte do povo de Israel brigando por um pedaço de terra. Agora, por que o diabo está comprometido a usar impérios para demonizar Israel? Para destruir o povo e ocupar a terra, porque ele sabe que Jesus vai voltar lá naquele lugar. O diabo sabe que Messias vem de um povo que é descendente de Abraão. O diabo quer destruir Israel, porque ele sabe que ao destruir Israel, o Messias não vem. Essa é a estratégia. Você parou para pensar que quando Deus disse para a mulher que dela nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e que o diabo não tinha noção de quem seria, então nasce Caim e Abel. Nasceu Caim e Abel. Deles, quem que tinha um coração mais generoso? Deles, quem tinha um coração mais amoroso? Abel. Talvez o diabo, profeta Michael, havia pensado que poderia ter sido Abel. Então ele usa Caim para matar Abel. Porque todas as vezes que o diabo vê alguém crescendo para poder cumprir um propósito, ele vai tentar matar. Mas o tempo passa, quem sabe ele pensou que foi Moisés? Moisés nasce como o libertador do Egito, mas também não era. Por isso o diabo vem usando estratégias, e não diferentemente do tempo que nós estamos vivendo agora, onde Israel foi atacado mais uma vez. Talvez você não saiba, mas essa questão de tentar aniquilar o Estado de Israel não vem de hoje. Basta você ler a Bíblia. As várias tentativas de aniquilar o povo judeu começou com o faraó, lá no Egito, quando ele manda matar todo menino do sexo masculino, todo bebê que nascesse. No exílio babilônico, Israel não cuidou de guardar a terra a cada ano sabático. Deus deu uma ordem. Ele disse:
vocês podem trabalhar durante 6 anos, mas no 7º ano vocês precisam deixar a terra descansar. Deixem a terra descansar. No 7º ano, vocês vão parar. Vocês vão voltar a trabalhar no 8º ano. E no 9º ano que a terra vai voltar a produzir. Aí a conta não fecha. É por isso que tem pessoas que não conseguem tirar férias. Por isso que existem pessoas que, principalmente quando têm os seus empreendimentos, trabalham demais, porque elas não conseguem entender que quem cuida de tudo é Deus. Experimente tirar férias. Escute, experimente tirar férias. O seu faturamento vai duplicar sem você lá. Se você teme a Deus, vai duplicar. Ouviu o que eu falei? Esses dias eu conversei com o filho aqui da casa, o Maicon. Falei, Maicon, você tirou férias e aí como é que foi, meu filho? Foi, pastor, foi melhor do que com a minha presença lá. Eu conversei com outra pessoa que tirou férias. Foi melhor do que com a minha presença lá. Quando você tira férias, você está dizendo assim, quem cuida dos meus negócios é Deus e vai continuar produzindo. Ei. Porque é Ele que cuida. Você precisa de um tempo para você, para sua família. Deus disse, vocês precisam deixar a terra descansar. O problema é que eles não deixaram. Veio o 7º ano, deixaram, continuaram. Nada aconteceu, porque assim, Deus vai te dando corda. Ele vai te dando corda. E Ele vai te dando corda. Passaram-se 490 anos. Chegou o momento de Deus acertar as contas com Israel. 70 anos agora vocês vão passar no cativeiro babilônico. Porque é assim, Deus dá corda. Mas olha que Ele te pegar. Ele te pega. E Ele foi dando corda. Então eles foram levados para o cativeiro babilônico. Observe que todas as vezes que Deus Ele queria trazer algum tipo de juízo para a nação de Israel, a terra estava envolvida. Porque eles sabiam da bênção de Deus que estava envolvida naquela terra. O tempo passa e Ramã, você provavelmente já passou pela Bíblia, lendo essa história, ele era um oficial do rei Assuero. Ele sente-se insultado por Mordecai, ou algumas traduções, Mardoqueu, quando ele pede para que todas as pessoas se curvassem diante dele, e Mardoqueu só se curva diante do Deus de Israel. Mardoqueu não se curva, então ele prepara uma forca para Mardoqueu, e junto com ele para todos os judeus que moravam e que viviam durante o reinado de Assuero na Pérsia. Talvez você não saiba, mas o Irã que hoje ataca Israel é a antiga Pérsia. Então não é de hoje que o Irã tenta atacar a todo custo Israel e aniquilar aquele povo. Mas Deus levantava pessoas como o rei Assuero, para chegar com favor diante da rainha Ester e permitir com que o povo judeu se defendesse. Porque naquele momento o que eles pediram foi uma oportunidade para se defender, assim como acontece hoje. Existem pessoas que não entendem, e eles ficam falando de Israel, que Israel está enviando os seus mísseis, está... Você precisa entender que eles precisam ter o direito de se defender. Na nossa cultura, às vezes, nós não vamos entender isso. Você não pode analisar Israel só a partir das lentes políticas. Apesar de não dar para separar a questão de Israel da questão espiritual e política, porque todas as vezes que eles precisarem sofrer algum tipo de opressão, ou que forem sofrer algum tipo de opressão, nações se levantarão, inclusive por questões políticas, ideológicas. Mas Deus enviou o seu favor através da oração e do jejum do povo judeu. Neemias também viveu na Pérsia, e foi lá que ele recebeu o favor do rei Artaxerxes para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Talvez para mim e para você não faça tanto sentido essa questão de uma pessoa pedir e implorar para restaurar muro. O que tem a ver um muro de uma casa? Para nós às vezes é uma coisa tão normal, tão simples, mas para o povo judeu, os muros em volta de uma cidade era sinal de proteção. Historiadores dizem que as muralhas de Jericó, pastor Bruno, não caíram. A terra abriu e engoliu ela. Porque dizem alguns estudiosos que o que ela tinha de altura, ela tinha de largura. Porque andavam carros de rondas em cima desse muro. Então pensa para você ver a fortaleza de um negócio desse. Então ele disse ao rei, como eu estaria feliz sabendo que os muros da minha cidade estão destruídos. Então ele recebe a permissão do rei Artaxerxes para poder reconstruir os muros da cidade, do seu povo. E ele estava sob o governo da Pérsia. Hoje, o atual Irã. Lideradas por Tito,
As forças romanas sitiaram a capital judaica, que havia se tornado o principal reduto de revolta após meses de combate. Romperam suas defesas, destruíram o segundo templo, arrasaram a maior parte da cidade e mataram. Escravizaram ou deslocaram grande parte da população para se cumprir a palavra que Jesus havia dito 70 anos antes desse acontecimento. Mateus capítulo 23, versículo 37 vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os seus profetas e apedreja os seus profetas enviados a vocês. Agora dizendo dos apóstolos: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que essa casa ficará deserta. Essa casa ficará, mais uma vez, consequência para o povo judeu vem de tirá-los daquela terra. Pois eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E após esse acontecimento de 70 depois de Cristo, com a dispersão do povo judeu, eles só retornaram após o ano de 1948, quando o Israel moderno agora recebe a permissão e foi considerado uma nação, e aí eles puderam novamente ocupar a sua terra. Isso depois de um holocausto. Talvez você tenha estudado a história. 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, o que representa uma tentativa mais sistemática e genocida de extermínio total do povo judeu. Que tristeza. Mas um povo que tem convicção, após 6 milhões de judeus morrerem, os que restaram, eles continuaram acreditando que tem uma promessa. E nós precisamos orar pela paz em Israel. Precisamos orar porque você precisa entender que Jerusalém é a pista de pouso para a chegada do Rei Jesus. E o que o diabo quer fazer é acabar com essa pista de pouso. Pastor, o que isso tem a ver conosco? No último episódio da série Amar e Servir, talvez existem algumas coisas que não têm tanto sentido para mim e para você. É só a gente trazer para o nosso contexto. Eu vi uma pessoa que mora em Israel dizendo que quando eles estão jantando, repentinamente a sirene toca e eles precisam se esconder nos abrigos. Colocam os filhos para dormir e de repente a sirene toca. Eles precisam pegar seus filhos às pressas e esconder no abrigo. É o tempo todo nessa pressão, nessa dificuldade. E ele disse: eu agora estou trabalhando de outra forma, porque eu sou um guia, e agora não tem turismo em Israel. As pessoas não vêm para cá quando está em guerra. Mas eu preciso de uma forma fazer algo para poder sustentar minha família. Qual que é a parte mais difícil? Ele foi perguntado, para vocês irem para o abrigo. Ele disse: no abrigo não tem vaso sanitário. Então nós levamos baldes, garrafas, papel higiênico. E infelizmente nós temos que fazer as nossas necessidades na frente de todo mundo. E o pior, a gente só tira tudo lá de dentro quando a gente recebe a permissão de sair de dentro do abrigo. Um povo que entendeu. Por que eles não procuram outro lugar? Por que as pessoas que estão atacando Israel, a briga é por um pedaço de terra? Por que eles não vão para outro lugar? Tem tanto lugar. Israel, para você que não sabe, eles precisam de uma tecnologia, porque quase não chove. Calor lá, né, Miriam? Quase não chove. Eles conseguiram criar uma tecnologia para reaproveitar a água deles e está servindo de modelo para o mundo, porque não chove, então eles têm que ficar reaproveitando a água. Tudo por causa de um pedaço de terra. Israel sabe que aquele lugar é o lugar que Deus plantou eles. E as outras nações querem aquele lugar, porque infelizmente, usadas pelo inimigo, pelo diabo, sabem que aquele lugar é a pista de pouso que o Rei Jesus vai voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Deus te plantou no lugar certo, na cidade certa. E eu e você precisamos ter mais amor pelo lugar que Deus nos plantou. Quando a gente fala da oportunidade que você tem de servir aqui na casa, hoje 15 novos voluntários estão servindo conosco agora. Eu digo que servir na igreja é só o começo daquilo que Deus quer fazer com você do lado de fora. Já experimentou servir alguém de coração? Já experimentou? Isso faz tão bem para a gente. Já experimentou fazer uma boa ação para uma pessoa? Isso faz tão bem para a gente. A gente se sente tão bem. Quando você fala para um soldado sobre servir, ele entende rapidamente, porque essa é a linguagem de um soldado que vai para a guerra. Ele está indo servir. Eu quero saber se você quer alistar no exército do Deus de Israel, do nosso Deus, para poder impactar essa nossa cidade. Através de quê, pastor? Da sua vida. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso de forma que, quando você fizer uma boa ação na cidade, eles vão olhar para você e dizer: é lá da Mensageiros. Essa pessoa é diferente, faz parte do povo de Deus. E nós precisamos orar muito, porque nações como o Irã estão debaixo de regimes totalitários, ditadores, que matam em nome da religião. Às vezes não é muito diferente aqui do Brasil, não. Só que lá eles matam fisicamente. Aqui tem religiosos que tentam te matar espiritualmente. Qual que é a nossa luta? Não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades.